Vamos resolver essa 10ª questão. Um triângulo retângulo é posicionado com a hipotenusa sobre o diâmetro de uma circunferência. Então aqui é um triângulo retângulo, esse é um ângulo reto, e essa é a sua hipotenusa, que está sobre o diâmetro, como na figura a seguir. Se o raio da circunferência é 4, então a distância entre o centro e esse ponto é 4, quais são as dimensões do triângulo de área máxima? Eu quero saber quais são as dimensões desses dois lados aqui, para que esse triângulo tenha área máxima. Ok. A distância do centro até a circunferência é o raio, mede 4. Considerando que esse ponto é o ponto 0, 0, e esse ponto é um ponto xy, eu posso ter a equação dessa função aqui, x ao quadrado, semicircunferência, mais y ao quadrado igual a 16. Tá. Considerando x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, eu posso isolar o valor de y ao quadrado jogando x ao quadrado para o lado de lá. Muito bem. Nós temos aqui o triângulo. Esse ponto é um ponto qualquer que eu quero determinar. Essa é a coordenada menos 4, 0 desse ponto, e essa a coordenada 4 e 0 desse ponto aqui. Então, eu quero determinar a distância AC e a distância BC. A distância AC é x menos esse x, que é menos 4 ao quadrado, mais y menos esse y, que é 0 ao quadrado. Então, a distância AC vai dar essa expressão bem aqui. 4 menos com menos dá mais, vai dar x mais 4 ao quadrado, mais y ao quadrado. Tá. Desenvolvendo esse quadrado aqui, temos o quadrado primeiro, o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16, mais esse y aqui, ao quadrado. Então, nós temos essa expressão. No lugar de y ao quadrado, eu tenho que y ao quadrado é 16 menos x ao quadrado, que vem da semicircunferência. Então, no lugar de y ao quadrado, eu vou botar 16 menos x ao quadrado. Esse x ao quadrado menos x ao quadrado vão se anular. 16 mais 16, 32. Vou ficar com 8x mais 32. Posso botar o 4 em evidência. Raiz quadrada de 4, 2. Se eu botar o 4 em evidência, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 8. Então, a distância AX é dado por essa expressão. A distância AC é dado por essa expressão. A distância B até C, seguindo o mesmo princípio, vai ficar x menos 4 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tá? Desenvolvendo o quadrado perfeito aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, está aqui, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 8x, menos 8x, o quadrado do segundo, mais 16, mais esse y ao quadrado aqui, mais esse y ao quadrado. No lugar desse y ao quadrado, eu sei que y ao quadrado é igual a 16 menos x ao quadrado, que vem da semicircunferência. Então, no lugar do y vai ficar 16 menos x ao quadrado. Esse x ao quadrado simplifica com esse x ao quadrado. Vai ter 16 mais 16, 32 menos 8x. Posso botar o 4 em evidência. Raiz quadrada de 4, 2. 38 dividido por 4 dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então, a distância B até C é dada por essa expressão. Então, exatamente eu tenho
essa expressão, essa expressão. O que eu quero? Que a área seja máxima, tá? Então, como é que se calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura. A distância BC, ela é 2, 8 menos 2x ao quadrado. A distância AC é dado 8, 2 vezes 8 mais 2x. Vou simplificar esse 2 com esse 2, tá? Sobra esse 2 aqui. Ora, dentro da raiz, como os dois têm o mesmo índice, isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar o quadrado primeiro, 64, menos o quadrado segundo, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado. Então, a área é dada por essa expressão. Muito bem. Se a área é dada por essa expressão, eu posso botar até o 4 em evidência. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 2, 4. Fica esse dividido por 4 dá 16. 1. Botei 4 em evidência. Tá. A derivada da área tem que ser 0. Então, eu vou derivar essa expressão. Primeiro, eu vou botar na forma de fração para facilitar a derivada. Então, toda raiz pode ser representada por uma fração no expoente. Vou derivar. Mantenho o 4. Desce o expoente. Conserva a base. Fica o expoente menos 1 vezes a derivada da base. Está aqui a expressão. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Meio menos 1 dá menos meio. A derivada de 16 é 0. A derivada aqui vai ficar menos 2. Vai ficar menos 2x aqui. Menos 2x. Esqueci o menos aqui. Aí, menos com menos. Então, bem aqui faltou o menos. E aqui o menos. Certo? Igualar essa derivada a 0. Então, repara menos. Repara bem. Esse rapaz, como é negativo e ele é uma fração, então ele vai essa é uma fração, é uma raiz quadrada. Como é negativo, está no denominador. Então, a derivada vai ficar menos 4x sobre... Tá. O que nós vamos ter aqui? Fazer essa derivada igual a 0 é igualar essa expressão igual a 0. Então, temos x igual a 0. Se o x é igual a 0, o y é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Vou pegar só a parte positiva, porque é a distância. Então, a distância aqui, a distância é distância mais distância ao quadrado. Essa distância aqui vão ser iguais. Então, as dimensões do triângulo, para calcular essa distância aqui, já que esses dois elementos são iguais, esse ponto aqui, x é 0 e y é 4, então x0 e y4 está aqui. Esse é o ponto C. Só que eu quero saber essa distância. Então, calculando a distância, fica, usando o teorema de Pitágoras, fica esse cateto, quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto, é igual a hipotenusa ao quadrado. Como essas duas distâncias são iguais, eu tenho que o 2 passa para cá, vai ficar 32. Então, D é 4 raiz de x. Então, quem são as dimensões do triângulo? Essa base vale 8, esse lado e esse lado vale 4 raiz de 2.